Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em João, capítulo 6, no versículo 9. Aqui vem falando da primeira multiplicação dos pães, né? E aqui nós vamos poder ver a operação do Senhor Jesus, vem mostrando o que era impossível se tornou possível. Aqui vem mostrando para nós que o Senhor, estando em um lugar, Ele sempre vai com propósito. E a ida do Senhor Jesus, aonde Ele estava ali com os seus discípulos, quando Deus está no ambiente, ou quando Ele vai chegar no ambiente, né, já tem tudo planejado, né? Deus tem planos, propósitos, né? Ele nunca entra em lugar sem propósito, sem objetivo. Ele entrou, ele estava com seus discípulos naquele lugar, ele já sabia tudo o que ia acontecer, né? E ele já sabia quem ia participar das falas, né? Mas ele precisava da cooperação dos discípulos, né? Para ele poder agir. E ali o nome do Senhor viesse ser glorificado. Então, aqui vem dizendo que o que era impossível se tornou possível em meio à multidão que já estava se formando, porque aonde Jesus ia, milagre acontecia, o poder de Deus entrava em ação, as pessoas eram curadas, libertas, transformadas, e elas eram a própria testemunha de Cristo. Então todos queriam tocá-lo, todos queriam o encontro dele, ouvir, porque através do ouvir e da oração, maravilhas aconteciam. E se acontecia naquela época, hoje mais ainda. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é penetrante, é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da nossa alma, nosso espírito e medula. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. O Senhor Jesus, Ele, em tudo que Ele faz, Ele está ali ensinando e mostrando para que Ele veio e quem a enviou, né? Jesus, ele era sábio, né? E aqui vem dizendo que depois disso Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu um monte, sentou-se com seus discípulos, era quase o tempo de festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus estava no monte sentado com seus discípulos e ali, né, ele avistou a quantidade de gente indo ao encontro dele, né? Como eu mencionei, Jesus, as pessoas eram atraídas pelo poder de Deus, né? As pessoas eram atraídas, né? Aquelas palavras traziam vida, trazia alegria. Quem saía triste, saía feliz. Quem saía doente, saía curado. Quem entrava sujo, saía limpo porque era perdoado. Então, as pessoas tinham prazer de entrar, de estar atrás de Jesus. Jesus transmitia paz. Ele era acolhedor. Ele mostrava o amor dele. Ele não fazia acepção de pessoa, né? Ele era um manso e humilde de coração. E aqui vem dizendo assim, olha, Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, né?
Então Jesus ele quis aqui ter a cooperação dos seus discípulos. Ele queria testar os seus discípulos. Quando ele falou assim, ó, ele viu a multidão, imediatamente ele já começou a agir para trabalhar ali com o seu discípulo que estava do lado dele. Ele falou assim, ó, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente, né? Jesus sabia que ali não tinha como comprar pão, porque se o povo estava indo ao encontro dele, né, lá no monte, né, ia demorar, o tempo ia passar, as pessoas iriam ficar com fome, né? E Jesus sabia que era difícil, porque ninguém estava indo para ali levando a alimentação, né? Porque vindo uma quantidade, daqui a pouco ia se multiplicar aquela quantidade, né? E ele falou para os seus discípulos, né? Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Então eu não devo orar? Eu não devo expressar o que eu sinto? Eu não devo, então, clamar a Ele, se Ele já sabe que eu estou passando pelos dias de adversidade, dias difíceis? Eu não devo falar para Ele o que está acontecendo? Claro que sim, porque a palavra de Deus diz assim, abra a boca que eu te encherei, pede-me que te darei as nações por herança, pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se lhe aberto. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, todo o tempo o Senhor está nos convidando a ir até Ele. Abrir a sua boca, se expressar, se humilhar, clamar a Ele. Buscar pela sua intervenção para que Ele entre com o poder dEle. Ele quer extrair de nós a fé quando passamos pelos dias de adversidade. Porque Ele quer ver o amadurecimento, Ele quer ver o crescimento. Os seus discípulos com Jesus estavam aprendendo, porque Jesus estava formando os discípulos para as nações, para dar depois continuidade ao seu trabalho. Porque a missão de Jesus é curar e salvar o que havia perdido. Jesus estava ali, sendo a luz do mundo, estava ali fazendo a obra de Deus, e quem estava com ele estava aprendendo, porque quando Jesus fosse para junto do Pai, ele já deixaria os discípulos, né, preparados. Eles não podiam estar despreparados. E ali eles estavam tendo o privilégio de ter o Senhor Jesus juntinho deles, né? Aprendendo, né? E ali Jesus já tinha uma saída, mas Jesus queria saber para ele como que ia fazer para sustentar aquela multidão, né? Então isso mostra que não é diferente conosco, seus filhos, porque se os dias difíceis vierem, né, nós vamos ter que enfrentar, vamos ter que passar usando a arma qual Ele nos deu, que é a palavra de Deus, e eu usando ela como base em nossas orações, tendo fundamento em nossas orações, que a palavra de Deus não é uma palavra sem fundamento, nem vazia. Quando a palavra tem fundamento, ela chama à existência aquilo que não existe como se já estivesse. Então, você usando ela com fé, o poder de Deus vai entrar em ação. Então, os dias difíceis está aí para usarmos a nossa fé, para chamar a atenção de Deus. Essa é a verdade. Porque o que é impossível não cabe a nós, cabe a Deus. O que está ao nosso alcance
O que podemos fazer, vamos fazer, né? O que nós podemos fazer é se empenhar, é guardar, reter a palavra de Deus em nosso coração, é buscar o Senhor de coração, é zelar pelo templo de Deus, é manter-se separado das coisas deste mundo, buscar a edificação, porque sem edificação ninguém verá o Senhor. É se dar para o Senhor de coração e manter a casa limpa, colocando Ele em primeiro lugar em nosso coração, para que assim Ele venha se revelar e ter prazer de morar em nós, para que possamos ser as verdadeiras bênçãos, as testemunhas de Cristo nessa terra, proclamando liberdade aos cativos, não é verdade? Então, o que acontece? Filipe, o Senhor perguntou para Filipe, né? Filipe responde para ele, diz assim: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Filipe falou a verdade. Filipe, ele usou a lógica. Ele usou aquilo que ele estava visualizando. Mas só que quem anda com mestre, pois quem anda com mestre, o que o Senhor queria ouvir era a fé. Queria ouvir algo diferente de Filipe. Por andar com ele, por ver a manifestação do poder, queria ver a fé, até onde vai a fé dele, né? E naquele momento, ele falou certo. Mas nós que somos de Deus, agimos com fé, Deus não quer que nós devamos responder no que estamos vendo. Deus não quer que nós devamos responder pelo que estamos vendo, mas Ele quer que venhamos responder com a fé. Porque quando nós respondemos no natural, isso mostra que não estamos crendo. E assim, Deus não pode operar, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não é com fé é pecado, e se é pecado, desagrada a Deus. E aqui vem dizendo assim, né? Já que o Senhor falou, ele disse, né? Ele ouviu, né? Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Então, um dos discípulos, que era André, o irmão de Simão, falou assim: olha, aqui tem um rapaz, Senhor, com 5 pães e cevada de 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Então, eles olharam e respondeu, né, que tinha um homem ali, mas só que esse homem só tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas ele falou: mas Senhor, a multidão é tanta, como que vai alimentar esse povo todo? Então, Jesus já sabia que aquele homem ia comparecer ali, né? Mas Jesus queria ouvir da boca dos discípulos, né? Queria ver como que estava a fé deles, como é que estava, né, o que ele tinha aprendido estando ali com Jesus. Queria ver a prática deles, né, o praticar, a visão deles. Jesus estava ali sondando os seus discípulos, né? E durante a prova, os processos que nós passamos, o nosso Senhor, Ele está nos analisando, nos observando como estamos saindo, estamos reagindo durante a luta, as adversidades que vêm surgindo, se nós temos dado aquilo que está vindo contra nós, se estamos usando o natural, se estamos vivendo mais do que estamos vendo, ou se estamos vivendo, se estamos dando à situação a nossa confiança, a nossa fé,
né? Então, o Senhor espera ver que nós estamos firmados, alicerçados. Nós não fomos construídos sem alicerce, é isso que Ele quer ver. Deixa eu ver se meu filho, minha filha tem alicerce. Vamos ver a luta que vai vir sobre ela, a prova que vai vir sobre ela, o tempo da espera, o tempo da luta permanecendo. Vamos ver se vai manter-se fiel a mim, se vai manter-se perseverante, se vai manter fiel a mim, obediente a mim. Ou se é interesseiros, só está servindo a mim pelo que eu posso proporcionar, ou não porque eu sou Deus, pelo o que eu sou, né? Então, nosso Deus, Ele sonda os corações, Ele prova o nosso coração, né? Então, as bênçãos do Senhor, ela vai chegar a nós quando o Senhor, Ele ciranda, quando Ele sonda lá o nosso coração, né? E Ele vê se está liberado, se vai suportar, se não vai se desviar da presença do Senhor. Então, se vai lá na frente, Deus Ele vai estar preparando mais ainda para ter estrutura e sabedoria de Deus. Se não é o tempo, né, Deus vai estar trabalhando. Então a Bíblia diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A saída da vida, as bênçãos de Deus procedem através do nosso coração, né? Uma oferta para ser aceita, agradável a Deus, né? Precisa vir do coração, né? Se você oferecer o melhor de coração, né? Se você der a Ele, né, o melhor, se empenhar, buscar de todo o coração, ali vai ser aceito. Quando não é aceito, Deus já sabe. Ele só quer manifestar essa oferta, fazê-lo, porque tem que fazer ou porque estão vendo. Deus quer ver se é de coração, se é para Ele. Não é verdade? Não tem quando as pessoas vão lá e dar sua oferta, seu dízimo, e as pessoas, não, tem que dar, eu tenho que ir lá para poder ver que eu sou fiel a Deus. Mas se lá no fundo não tiver o querer, não for de coração, achar que vai faltar, não vou dar, o que acontece? Acontece que Deus já está vendo. Então, nós devemos dar sempre de coração. Se tiver dúvida, ou se começar já a pensar dessa forma, não dê. Não dê aquilo que não for de coração, que não vai ser aceito. Então, para que seu sacrifício seja aceito, para que a sua oferta seja aceita, faça com prazer, faça com amor. Hoje eu não tenho. Amém. Quando tiver eu vou ter e vai ser abençoado. Amém? Então, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: que o que está no coração revela o coração do ofertante, né? Então, Deus quer que do nosso coração venha sair o melhor, venha sair, né, o que agrada a Ele. E aqui vemos que realmente, com a nossa falta de fé,
a gente vai ver impossibilidades. Nós vamos enxergar problemas. Nós não vamos enxergar solução. Mas quem estava ali, juntamente com os seus discípulos, era aquele que tinha a solução. E era, como os discípulos já estavam acostumados a andar com Jesus, eles poderiam imaginar, não, Senhor, olha, tem muita gente aqui, não tenho nada para dar para eles. Ou só tem aquele homem ali, que tem aquele pouco ali, mas sabemos que não tem como aos nossos olhos, mas estamos aqui diante de um Deus, diante do Senhor, que opera maravilha. O Senhor pode transformar isso aqui, ó, e dar para muita gente. Então Jesus queria ali naquele momento essa fé, essa confiança, né, que eles viessem ali falar de forma positiva, porque eles já estavam andando com Jesus, conhecia o poder de Deus, conhecia quem era Jesus, né? Então, diante das adversidades, muitas vezes a pessoa, ela se sente um peixe fora d'água quando começa a vir as lutas. Por quê? Porque ela ali não está usando a palavra, ela se deixa levar, né? Se deixa levar pela situação. Por isso, ela começa a desesperar, ela começa a naufragar, né? E o que Deus quer? Que nós venhamos confiar, né? Se Jesus está no nosso barco, nós não estamos sozinhos, mas entendemos que Deus, ele vem na hora que não é propício aos olhos humanos, porque muitas vezes achamos que deveria vir antes, porque era naquele momento que estava precisando. Mas Deus vem na hora que Ele quer, no momento que Ele quer operar, porque Ele contraria a lógica humana, a ciência, né? Ele vem quando a fé, né? Não só tocar, como a multidão tocava em Jesus. Ele quer que você e eu façamos a diferença em tocar Ele quando estamos na presença dEle. Ele quer que venha sair virtude, para que assim o poder de Deus entre em ação e assim eu seja curada, eu seja alcançada pelo poder de Deus. Porque cada um de nós temos uma necessidade. Umas pode ser a cura, as outras podem ser algum problema financeiro, as outras podem ser problema familiar, com filho, né? Outras podem ser em outras áreas que não citei aqui, mas são diversas áreas ao qual de adversidade que enfrentamos, né, que é o impossível, que é o difícil, mas para Deus não haverá o impossível em todas as suas promessas. Aqui já estava a solução, e os discípulos tinham que reconhecer que a solução estava aqui, e deveria falar para Jesus, mas só falou do natural. O Senhor esperava que eles falassem da fé, da confiança ali, mas eles falaram mais no natural. Tá certo o que está vendo, sim, mas nós não vivemos daquilo que vemos, mas vivemos daquilo que cremos, não é verdade? Então, ir até Jesus é um ponto positivo, né? Clamar a Ele, apresentar a Ele as nossas queixas, né? Ponto positivo. E ponto positivo também é crer, confiar do que entregou, porque agora quem passa a estar no controle é o Senhor, não é verdade? E vamos ler no versículo. Respondeu: diga ao povo que se sente. Então todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000, né?
Então, depois daquela resposta, né, do discípulo, Jesus mandou que todos viessem se assentar, né? Jesus já tinha ali a solução, né? Ele pediu que todos viessem se assentar ali. Jesus tomou os pães e agradeceu a Deus. Então, Jesus não pediu, ele agradeceu. Ele já tinha a certeza, né? Ele usou a fé. Eu vou agradecer porque eu creio que isso daqui, esses pães, há de ser multiplicado. E se ele agiu assim, nós também temos que agir. Senhor, obrigado por teres me ouvido. Obrigado porque tudo que eu pedi em oração crendo, eu creio que eu já recebi. Obrigado por essa solução. Obrigada pela sua intervenção. Obrigada porque o Senhor já assumiu o controle da minha vida, embora eu não veja com os olhos físicos, embora não veja a materialização, mas eu consigo contemplar pelos olhos da minha fé a operação do teu poder aqui neste momento. Já estou glorificando ao Senhor. Então, usando a fé, Deus vai se agradar. E aqui vem dizendo assim, olha, e todos, aí está dizendo assim, ó, depois que ele agradeceu e os repartiu entre o povo, em seguida fez o mesmo com os peixes, né? Além dele ter agradecido a Deus, os pães, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Então foi, ó, aquele pouco que tinha, eles foram entregando, foi dando. Quando foi ver, todos já estavam saciados, né? Estavam satisfeitos. Então, agora junto os pedaços que sobraram, Jesus falou, olha, então vocês vão juntar os pedaços aí que sobraram, né? Para não jogar fora e não desperdiçar. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com, né? Então ele viu que tinha muitos pães e os peixes que tinha sobrado. Agora os pedaços que sobraram, para que nada se desperdisse. Então, o que não tinha passou a ter. O que era impossível se tornou possível. Deus multiplicou no pouco que tinha, se tornou em quantidade até que sobrou. Deus é assim que Deus faz. Ele dá as condições, ainda faz sobrar, né? Porque quem está indo ali para buscar a Deus, para ouvir de Deus, não vai voltar com fome, não vai voltar fraco, né? Porque eles estavam ali para se alimentar espiritualmente. Eles estavam cuidando ali, naquele momento, do seu espírito, porque eles estavam ali para ouvir a Deus. E Deus providenciou o lado físico, providenciou para que eles não viessem ficar fracos lá no monte, sair dali tarde. Deus providenciou tudo. Eles escolheram a melhor parte de estar ao lado de Jesus, de ouvir Jesus. E Jesus cuidou do outro lado, cuidou do lado físico, enquanto ele buscava o espiritual. Isso mostra que quem vai ao encontro de Jesus nunca volta sem resposta, porque eles saíram limpos e ainda foram saciados. O nosso Deus, Ele sustenta todo aquele que crê, todo aquele que vai ao encontro dele. Ele não deixa nenhum dos seus estar ali passando necessidade. Ele está ali sempre sustentando os seus filhos. E aqui vem dizendo assim, olha, quando o povo viu Jesus fazer esse sinal,
exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendia obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para um monte. Então aquela multidão, né, aquele povo que viu Jesus, né, fazer, transformar, né, porque não vinha a condição de ter algo que sustentasse, eles passaram a ver que ele era o enviado de Deus, né? Então, Jesus, depois que fez a parte dele, Jesus saiu daquele lugar, né? Então, Jesus cumpriu com o propósito dele e depois se retirou desse lugar. Isso mostra que para Deus nada é impossível. O que você hoje tem necessidade, o que você hoje tem como dificuldade, pode ser solucionado, pode ser atendido desde o momento que você ora, que você clama, que você coloca a sua fé em ação e assim o poder de Deus entra em ação, né? Então, se essa palavra veio hoje, veio para nos sustentar, para nos alimentar e assim colocarmos em prática. Se Deus quis esmiuçar dele ali, dos discípulos, a reação positiva, queria ver a reação da fé e não viu, só viu o natural, que nós passamos a partir de hoje, ser os discípulos de Cristo, né? Provar das maravilhas do Senhor. Ele quer que venhamos responder os dias difíceis com a nossa confiança, com a nossa fé. Que há impossibilidade de não ver a solução, mas haverá possibilidade quando usamos a fé e usamos ela para determinar, para ligar aqui na terra e no céu será ligado. Esse poder está disponível a todo aquele que crê. Ela entra em ação, porque o direito é meu e é seu. Porque o Senhor nos deu esse direito quando nós reconhecemos, quando nós cremos na obra do Senhor Jesus, que me enviou. E assim passamos a assumir o nosso direito e tudo passa a existir, passa a ter sentido, porque passamos a praticar, a viver a palavra de Deus e essa palavra, ela nos faz viver o sobrenatural de Deus, porque ela é viva e nós vivemos, passamos a viver o que ela declara e elas passam a ser reais e vivas quando usamos ela, porque elas são verdadeiras e são dignas de confiança. Então, nós sendo guiados por ela, praticando essa palavra, a gente vai andar conforme Deus deseja. Vamos provar das maravilhas de Deus. Vamos poder ser a testemunha de Cristo para a glória de Deus. Deus quer multiplicar a nossa fé, mas depende de nós. Depende de nós. Se nós não se alimentarmos, se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor em nosso coração, como é que a nossa fé vai ser multiplicada? Como que eu vou lutar? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Como que eu vou vencer uma batalha se eu não estou me preparando psicologicamente, espiritualmente? Porque quando eu estou espiritualmente,
alimentada na palavra de Deus, o meu psicológico, ele também estará. Porque Neemias, para construir o muro de Jerusalém, ele teve a estrutura, porque os adversários ficavam o tempo todo querendo tirar dele a estrutura, a visão, o foco. Mas só que foi uma liderança bem firmada que não atentou para os inimigos, né? E ali tinha um líder e o povo também estava nessa visão que estava ajudando essa reconstrução. Isso mostra, né, que o inimigo vai gritar, o inimigo vai zombar, o inimigo vai rir, o inimigo vai levantar mentiras, como tentou para tirar Neemias de lá daquele lugar, para poder tentar atacar, entrar lá e acabar com aquela reconstrução. Mas firmado estamos e quem tem que bater em retirada é o inimigo, não é verdade? Porque ninguém pode parar e acabar com os planos e os propósitos de Deus. Então, que venhamos a cada dia deixar a nossa fé ser multiplicada, para que venhamos ser essa testemunha, ser a bênção, ser a luz que vai encandear a vida das pessoas. Não é verdade? Aqui já era uma história para os discípulos contar, né? Para os discípulos depois fazer igual, chamar a existência depois, né? A missão continuaria quando Jesus não tivesse, né? Então, o que está escrito é o que vai se cumprir. O que se cumpre nunca vai voltar vazio. Jesus quer encontrar em nós, ele quer ficar admirado, essa é a palavra certa. Jesus quer ficar admirado com a minha e a sua fé, né? E é assim, é o crer, é o confiar no Senhor, que vamos poder contemplar e ver o sobrenatural acontecer. Aquele povo ficou admirado, né, por ter visto esse sinal, essa maravilha. Então, nós vamos ser essa testemunha, porque tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado, não é verdade? Tudo na nossa vida, o que é impossível, tudo que tem que ter a mão de Deus, é para depois o nome dele ser glorificado, não para que o nosso seja glorificado, mas para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Não é verdade? Aqui vem dizendo assim, eu não posso fazer coisa alguma por minha própria conta, eu julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois eu não faço a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, né? Então, ele disse assim, ó, quem ouve a minha mensagem, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida, né? Aqueles que estavam indo até Jesus, né, ouviram falar, não teve contato com a palavra, mas chegando ali, teria o contato. E assim a passar a crer, né? Ia passar a crer, passarão até a vida eterna. Saiu da morte para a vida. É isso que o Evangelho, a palavra de Deus faz. Quando ouvimos, saímos, cremos nela, saímos da morte, passamos para a vida. A nossa vida passa a ter sentido, não passamos mais a viver na escuridão, passamos a viver na claridade,
passamos, né, a andar em justiça, porque o nosso Deus é justo. Amém? Então, espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, porque o meu falou grandiosamente aqui. E assim como esses pães, os peixes foram multiplicados, Deus quer multiplicar dentro de nós a nossa fé quando nós se rendemos a Ele, quando colocamos Ele dentro de nós, né? Quando procuramos as coisas do alto, as coisas que traz edificação, porque vai fazer completamente a diferença no dia de adversidade, que muitas vezes vem para tirar Jesus de nós, vem muitas vezes para neutralizar você, muitas vezes vem para fazer você ficar, né, igual a Sara, porque o tempo da espera era grande, né, e a incredulidade tomou o coração. Durante as adversidades, muitas vezes assim acontece. A incredulidade estaciona ali e a sua fé é neutralizada. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós devemos ter uma reação positiva diante das lutas. Desafios, todos vão passar por esses desafios. Mas o que Deus espera, nós sendo filhos de Deus, é ter uma reação baseado na palavra dele, não uma reação fora da palavra, porque quem é filho vai agir, a fé vai agir como Jesus, é isso que Deus quer, uma reação ao que está se levantando, a reação que o diabo quer é de derrota. Mas a reação que Deus quer de nós é a reação da fé, é a reação, é a perseverança, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês e creia que essa palavra liberada é a chave da nossa vitória. É para fazer, colocar em prática e assim poder vermos o agir dele, poder contemplar das maravilhas dele, quando colocamos ela em ação e passamos a fazer o certo e assim poder contemplar do poder de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, porque você vai estar dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante, abençoador, e assim as plataformas digitais vão estar entendendo que vocês estão gostando. Visualize os vídeos sempre até o final, porque o YouTube mostra para nós que os telespectadores não estão muitas vezes indo avante, né? Ouvindo tudo, né? Então peço a vocês em nome de Jesus, né? Também que se inscrevam e que vejam até o final, quiser compartilhe, e assim vai ser uma bênção para a glória de Deus. Quando não estou no vídeo, estou no canal, mas ali na plataforma digitais, comunidade, ali escrevendo, tem por escrito a mensagem, versículo do dia, hora da leitura bíblica, tá ali. A semente está ali, para você ler e ser abençoado também em nome de Jesus. Amém? Fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.